Bem-vinda a mais uma aula do nosso curso Caminhando para o Parto. Hoje nós vamos falar sobre preparação mental. Pode parecer algo bobo, né? Mas você sabia que o parto, ele começa muito antes do trabalho de parto? Ele começa na jornada da gestação. Quando você se prepara mentalmente e fisicamente para passar por esse longo processo de gerar o seu bebê e por fim parir, ter uma experiência realmente positiva de parto. Seja ela o parto que você sempre sonhou, sempre colocou na sua cabeça, né? Nós mulheres, nós somos muito emotivas. Então, é muito comum que a gente tenha esperanças de muita coisa, né? Que a gente visualize muita coisa antes delas acontecerem. E isso é bom, mas também pode causar uma certa frustração. Mas isso a gente deixa para um próximo vídeo. Nesse vídeo, eu quero colocar algumas práticas para que você faça ao longo desse processo de gestação, que vai fazer toda a diferença no seu parto. A primeira delas é a visualização. Por que a visualização, como eu já falei, é importante? Porque quando você visualiza você fazendo algo com confiança, com serenidade, com tranquilidade, quando você visualiza um momento, né, que para você vai chegar e você está fazendo aquilo com tranquilidade, isso vai trazer uma base sólida para você de confiança. Então, quando você pensar no seu parto, tente visualizar ele da forma mais positiva possível. Visualize que você, em cada contração, em cada momento de dor, está passando por ela com tranquilidade, com confiança, respirando fundo e usando todas as técnicas de relaxamento, de alívio da dor que a gente vai aprender aqui. Mas com tranquilidade, com serenidade e não aquele sofrimento e não aquela coisa assustadora, aquele medo. Então visualize o seu parto, tá? Visualize. E com ele, você também pode fazer a meditação. Muitas pessoas, eu sei, que não têm esse hábito de meditar. Ou pessoas que até já me falaram que não gostam de meditar, né? Mas a meditação é apenas um momento que você fica com você mesma, né? Um momento de silêncio, de paz, onde você deixa os outros pensamentos do seu dia, do seu trabalho, do seu relacionamento, das tarefas que você tem que fazer. Você deixa todos esses pensamentos e você só se concentra na sua respiração e naquilo que você precisa visualizar, que no nosso caso é o trabalho de parto da forma mais positiva possível. Quando você fizer a meditação, pode ser num momento ali antes de dormir, né? Existem meditações guiadas para mamãe e bebê que são ótimas, que eu vou deixar aqui para vocês também, tá? Para vocês acessarem. E é um momento ali que já é noite, que você precisa relaxar, que você precisa fazer uma higiene de telas. Então você aproveita esse momento para deixar as telas, para deixar as tarefas, tudo que aconteceu no seu dia para lá, para você pensar nisso, tá? Então, quando você tá ali na sua gestação, o foco vai ser se preparar para a chegada do bebê. Então, organize esse momento para você. E você também pode fazer um chazinho ali de camomila, né? Um chazinho que você goste, que seja inofensivo para a gestação, né? Um chazinho calmante de maracujá, antes de deitar, para você ter essa rotina consigo mesma. Eu tenho certeza que isso vai te tranquilizar bastante e também vai ajudar você a ter um momento a sós, um momento para você, coisa que as mulheres hoje em dia, né, é muito difícil pra gente achar um momento, né? Um momento, muitas vezes a gente tem outros filhos,
Muitas vezes a gente trabalha fora e ainda cuida da casa, então a gente precisa desse momento, principalmente na gestação. Outra técnica para a gente aplicar são as afirmações positivas. As afirmações positivas são frases que você pode usar tanto ao longo da gestação quanto no parto. Frases que te encorajem, né? Frases que você pode deixar ali num post-it, sabe? Ali no espelho do seu banheiro, coladinho com um imã na sua geladeira, em lugares estratégicos que você sabe que você vai passar, você deixa ali coladinho frases do tipo: eu vou conseguir, o meu corpo sabe parir, o meu corpo sabe parir, o meu filho vai nascer saudável, eu sou capaz de dar luz ao meu filho, o meu corpo é perfeito. Tem muitas outras frases que eu também vou deixar aqui para vocês em PDF que vocês podem acessar. E dependendo daquilo que vocês têm receio, aflição, medo, você pega uma frase que tenha a ver com o seu medo, né? Que transforme o seu medo em algo positivo. Por exemplo, eu tenho medo que eu não tenha dilatação, né? O meu corpo é perfeito e dilata perfeitamente para o meu bebê nascer. Então, são frases ali que, querendo ou não, você lendo todos os dias, a gente começa a incorporar essas frases, né? A gente se sente mais confiante. Então, faça isso. Eu sei que parece muito bobo, mas esse conjunto de coisas que a gente pode fazer para preparar o nosso mental em meio a esse processo vai ser importante, eu tenho certeza. Então, tente, por mais que pareça bobo, podem rir da sua cara, às vezes o marido ri da nossa cara, mas assim, o importante é a gente se preparar. Outra coisa é filtrar os comentários negativos. Eu sei que é difícil também. Muitas das vezes a gente está vulnerável. E na gestação é o momento vulnerável da mulher. Mas quando alguém vier falar alguma coisa do tipo: você tá louca? Por que você vai querer parto normal? Imagina que você vai conseguir. São comentários, né? Muito frequentes, muito comuns. Mas você precisa saber filtrar eles. Ou você precisa saber responder eles à altura. Fulana, eu vou conseguir, né? Por mais que você não tenha confiança ali naquele momento. Porque muitas vezes a gente não tem. Mas às vezes a gente tem que dar uma cortada, né? Em algumas pessoas ali próximas. Às vezes se afastar dessas pessoas nesse momento. Para que a gente tenha um pouco de paz e afaste esses pensamentos negativos. Então eu convido você a mudar o foco de relatos negativos de parto. Procure nas fontes aí do Google, em sites de parto, de doulas, ou em rodas de gestantes, relatos de parto normal, relatos de parto natural, positivos, felizes, né? Que você vai se encorajar muito de ver que outras mulheres, elas conseguiram, mesmo com tantos obstáculos, né, ali na frente. Muitas vezes a sua gravidez é saudável e da outra mulher, ela tinha várias intercorrências, coisas que poderiam impedir ela de ter o parto normal. Mas ela conseguiu. E nós precisamos, né, do apoio de outras mulheres, de outros depoimentos para encorajar a gente. E se não tiver pessoas ao nosso redor para isso, a gente precisa procurar esse recurso. Então, seja em sites do Google, seja em rodas de gestantes, procure sempre se cercar de pessoas que falem coisas positivas, que estimule você, que encoraje você e que não fale o contrário. Eu, por exemplo, gente, Deus vai me perdoar, mas eu não atendi a minha vozinha, né? Umas 2 semanas antes do meu parto.
porque eu já sabia que ela não concordava com a via de parto que eu queria, que era tentar o parto natural. Eu sabia disso e eu sabia o jeito dela de falar as coisas. E como ela é uma pessoa que eu tenho um laço muito assim, intenso, né? Uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa que eu prezo muito, que eu tenho muito carinho, tudo que ela falar vai, de certa forma, me prejudicar, né? Quando for negativo. Então, eu preferi me afastar nesse momento de preparação mental, ali nas últimas semanas, no momento em que eu precisava ficar calma, me afastar, mesmo que fosse uma pessoa que eu amava. Então, assim, durante esse processo, se você precisar fazer isso, então faça, tá? Que seja por você, pelo seu bebê. Por quê? Porque o parto não volta, né? O parto não volta, o parto é um momento e ele não volta. Então, a gente precisa, durante todo esse tempo, né, focar nesse preparo. E o preparo nada mais é do que acalmar a sua mente, afastar os pensamentos negativos, se encher de confiança e também confiar que o nosso corpo, feito por Deus, né, é perfeito e que ele consegue parir. Isso é fisiológico, tá, mulheres? Isso que é a preparação mental. É a base da preparação mental e é algo muito simples, mas que a gente precisa que você faça por você e pelo seu bebê. Então, até os próximos vídeos. Obrigada por ficar até aqui. O que você pode fazer? Você pode, ali, antes de você dormir, uma horinha antes, começar já com um ritualzinho, pegando o seu chá, fazendo o seu chazinho de camomila, né? Escolher uma meditação guiada para a mãe e da mãe do bebê no YouTube, ou alguma meditação que você goste mais, ou alguma musiquinha de natureza, de pássaro, alguma coisa que acalme a sua mente. Respire profundamente, relaxe, tente deixar todos os seus pensamentos do seu dia, das suas tarefas, de fora, concentre na sua respiração e depois vai visualizando o seu parto de maneira positiva, da maneira mais positiva possível, você encarando cada contração com tranquilidade, com confiança. Imagine isso, imagine, feche os olhos, imagine que aquilo está realmente acontecendo. Que acredite, o que nós emanamos acontece na nossa vida. Então, até a próxima. Beijo, espero que você consiga utilizar dessas ferramentas durante toda a gestação e até o próximo vídeo.